Olá, meu nome é Igor Santos, eu sou aluno da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG. Essa apresentação faz parte da disciplina de Controle e Automação de Processos. É um comentário sobre um artigo de pontes de medidas, um artigo que foi publicado na revista Saber Eletrônica, número 11. Esse artigo foi escrito pelo Newton Braga, do Instituto Newton Braga, e o título desse artigo é Conheça as Pontes. Então, o que são pontes? A ponte é um circuito de medida que faz uso de uma fonte de sinal, seja ela de tensão contínua, de um detector de nulo e de um indicador de bobina móvel, ou outro componente conforme a exigência da tarefa. Então, é um recurso utilizado para determinar grandezas como resistências, indutâncias, capacitâncias e frequências. Isso tanto em laboratório quanto em bancada de desenvolvimento de projetos. E apesar de haver outros instrumentos precisos, em certos casos as pontes possuem propriedades que se adequam melhor ao trabalho. Como se dá o funcionamento de uma ponte? As medidas que as pontes realizam são possíveis pelo fato de que o componente desconhecido e o componente variável da ponte possuem uma relação entre seus valores, o que permite um equacionamento a partir dessas relações. Como essa medida é realizada, então? Quando há um componente de valor desconhecido e um componente de valor variável, é possível atingir o equilíbrio na ponte ajustando o valor do componente variável. Então, essa medida se torna possível a partir do momento que esse componente variável possui uma escala para determinar o valor do componente desconhecido no equilíbrio. A primeira ponte abordada no artigo é a ponte de Thomson. Temos aqui uma imagem da ponte. Esse é um circuito da ponte de Thomson. Ela é utilizada para medir baixas resistências, onde R0 é fixa e tem o seu valor aproximado ao da resistência que se quer medir, Rx. R2 e R4 são conjugadas e o nulo da ponte é obtido quando satisfazer a terceira equação. A seguir a gente tem a ponte de Salty. Aqui a gente pode ver o circuito. Então ela é utilizada para medir capacitâncias e ela se baseia no fato de trocar um resistor por um capacitor e aplicar um sinal de frequência na alimentação. Assim, as reatâncias capacitivas do capacitor a ser medido e do de referência são usadas no equilíbrio da ponte. Um problema que essa ponte pode apresentar é o capacitor não ter uma capacitância pura, isso devido às resistências parasitas. E essa ponte também possibilita variações para medir capacitores eletrolíticos também. Então, a seguir a gente tem a ponte de Shearing. Ela é uma ponte utilizada para medir capacitâncias com grande precisão. Ela possibilita a medida da capacitância mesmo que tenham fugas, porque ela é equilibrada em função da resistência paralela ao capacitor. A fonte de sinal depende do valor a ser medido, assim como o detector de nulo. E aqui a gente tem as equações do equilíbrio dessa ponte. Então essa é a ponte de Wien. Ela é utilizada na medida de sinais de áudio. Essa ponte aí deu origem à ponte de Shearing. E o seu equilíbrio é atingido com a satisfação das equações ao lado. Agora temos a ponte de Maxwell. Ela é uma ponte de medida de indutância. E essa medida é obtida a partir da comparação de um indutor com um capacitor, com base nas suas reatâncias. Então essa ponte vai estar em equilíbrio quando as reatâncias da bobina e do capacitor de referência adquirirem valores que são proporcionais e também dependentes dos valores dos resistores dos outros braços. E aqui está a equação do equilíbrio dessa ponte. Essa é a ponte de High. Ela é uma ponte de medida de indutância. Ela parte do mesmo princípio da ponte de Maxwell. Ela se utiliza de um capacitor para equilibrar com a sua reatância. Essa é apresentada por um indutor que está sendo medido. E a gente tem um equilíbrio quando essas equações são satisfeitas.
E por último, o artigo aborda a ponte de Owen. Ela é uma ponte utilizada na medição de indutâncias, e uma das características dessa ponte é o funcionamento dela não depender da frequência do sinal. Aqui a gente tem o circuito da ponte e as equações do equilíbrio. E aí, em conclusão, o artigo busca um entendimento da importância das pontes nos laboratórios de medidas eletrônicas e ressalta que os circuitos apresentados podem receber recursos adicionais, como controle de sensibilidade, seleção de faixa de valores medidos, detectores de nulo com diversos níveis de sensibilidades, entre outros. Bom, isso encerra a apresentação. Muito obrigado.